Pessoal, diminuiu o barulho aqui? Eu vim para um outro ambiente da minha casa? Ótimo, então. Tem uma moça ali que está comentando sobre a Antonielli, que a Antonielli teve no IFE. Não, que eu estive no IFE, em Júlio de Castilhos. Isso mesmo. Vou dar. Pessoal de São Paulo, pega o chimarrão aí. Um mate virtual para vocês. Então, já são 5 horas, né? Vamos começar. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a intérprete que está aqui, junto com a Crisiane, a Maíra e a Crisiane, que está dando um apoio no fone ali, e a Maíra que está ao vivo com vocês. Obrigada para vocês duas, né, por estarem aqui voluntariamente. Também agradecer a todos vocês que estão assistindo, né, sobre a temática da alfabetização hoje. Esse é o sinal de alfabetização. Tem algumas variações. Eu já vi na televisão que usa esse sinal para alfabetização, o A, B e C na cabeça. Tem variações linguísticas, né? Mas eu uso esse aqui, tá, pessoal? O pessoal tá pedindo para desativar os comentários. Só um momentinho que eu vou tentar aqui. Tá. Então, por que a gente vai tratar dessa temática, tá? Porque eu sou mãe, né? E mãe surda. Eu tenho duas filhas. A mais velha é esse sinal, é a Fiorella. Ela tem 5 anos. Vai fazer 6 anos no mês de novembro. E a segunda, que é a mais nova, esse é o sinal e o nome dela é Florence. Ela tem 1 ano e 4 meses. Então, as minhas duas filhas também são surdas. E aí, por que eu vou tratar um pouco dessa temática hoje, né? Porque, na verdade, está sendo um desafio para mim. Eu, enquanto mãe surda, de filha surda, como alfabetizar, né? Então, eu vou começar um pouquinho falando da minha história para vocês. Eu nasci numa família de ouvintes, tá? Toda a minha família é ouvinte. E a minha família tentou, né? Teve aquela perspectiva de consertar a questão da surdez. Aparelho, fonoaudiólogo, profissionais que pudessem me ajudar, né, a ficar igual, parecido. Então tinha uma metodologia totalmente diferente, era a época da comunicação total, o oralismo. E por que isso? Porque a minha mãe, na época, acreditava nas orientações dadas pelos médicos, porque diziam para ela, tem que buscar fono, tem que aprender a falar, tem que oralizar. E nesse momento, nessa época, a minha mãe percebeu que eu precisava melhorar o meu português. E aí, então, o que ela fez? Ela contratou uma professora particular de português e também uma fonoaudióloga, que também me ensinava português em alguns momentos. E aí, esse momento foi um marco para mim. Eu tinha 12, 13, 14 anos, por volta dessa idade. Na pré-adolescência, ali, nessa época, foi aí que eu percebi que o meu português não estava bom.
várias pessoas ficavam me corrigindo, me chamando a atenção, que não é assim, é assado. E aí eu comecei a pensar, né? Tipo, nossa, meu português não é igual. Não é igual ao de todo mundo. E aí eu me senti constrangida em vários momentos, né? Porque ficavam me corrigindo, querendo arrumar o meu português. Mas isso na questão da língua portuguesa, na disciplina de português. Eu ficava sempre em recuperação na disciplina de português, na matéria de português. Eu tinha dificuldades de chegar na média 7. Eu não conseguia atingir essa média, sempre ficava abaixo. Então foi nessa época ali, na pré-adolescência, que eu percebi, nossa, por que eu tenho tanta dificuldade no português? Por que eu não consigo no português? Fiquei me questionando também. Fiquei com esses vários questionamentos, né? Mas agora, né, eu olhando para o meu passado, eu percebi qual era o grande problema ali. Eu não tinha contato com a comunidade surda, eu não tinha contato com os meus pares, né, com outras pessoas surdas. Era a época do oralismo, então tinha essa questão do português muito forte. Então ali nos meus 13, 14 anos foi que eu comecei a encontrar os surdos, entender que tinha esses pares, existiam pessoas iguais a mim, que tinha Libras como primeira língua, português como segunda língua, e aí eu me senti aliviada. Também sobre o meu passado, tá? A minha mãe tentou, né, diversas formas de como fazer. Ela foi para o curso de pedagogia para buscar estratégias, formas de melhorar o meu português. Então, no meu quarto, eu tinha o meu quarto, tá? Então, a minha mãe pegou minhas coisas, tirou tudo, esvaziou o meu quarto, fez eu ir pro quarto junto com a minha irmã e fez um escritório de estudos para mim, fez um ambiente de estudos para mim. Então, ela queria muito que eu melhorasse no português, que eu tivesse um bom português. E era só isso, era português, português, português de todos os lados da minha vida. Foi um momento bem pesado, assim. Mas ok, é uma história da minha vida, é uma marca da minha vida, tá? Já com a Fiorella, quando a Fiorella nasceu, né? Eu fiquei pensando, né? E aí veio uma frase na minha cabeça. Quando eu descobri que ela era surda, aí eu fiquei pensando, será que o Brasil está preparado para a educação de crianças surdas? Fiquei com esse questionamento na cabeça. Mas por quê, né? Porque tinha tudo a ver com a minha experiência, com a minha convivência com os surdos, com as militâncias, com a acessibilidade, primeira língua, segunda língua, todas as tentativas com que eu passei. E aí, quando veio a minha filha surda, eu fiquei pensando, o Brasil, na realidade, não está preparado para essa educação de surdos. E aí eu me encontrei com essa realidade, né? Uma coisa que é de extrema importância, tá? Que eu vou falar com vocês. Sobre alfabetização. Tem pesquisas, práticas, artigos e coisas. Eu fico olhando algumas coisas, lendo, e aí como é que eu vou fazer essa prática com a minha filha? A prática que eu acabo fazendo é totalmente diferente. Aquela orientação que o papel me dá, que a pesquisa me dá, que os artigos me dão, a minha prática é diferente. E por que isso, né, pessoal? Porque é de cada um. É o jeito como tu vai colocar em prática o que tu estuda, o que tu lê, é diferente. Vai de cada um, tá? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa. Por exemplo, na situação de família de pais surdos com filhos surdos e família de pais ouvintes com filhos surdos, é diferente. Porque os pais ouvintes com filhos surdos, eles são mais focados na alfabetização e fica mais a responsabilidade da escola. E aí o que eu recebo com a minha filha não funciona, né? Então eu fico procurando famílias surdas igual a minha. E aí eu pergunto, como é que vocês estão fazendo essa questão da alfabetização? E os retornos que eu recebo é exatamente isso. Depende de cada um, da experiência, da vivência.
E aí eu fico repensando qual a minha estratégia, qual a minha metodologia enquanto Franciele, mãe surda da Fiorella, né? Para essas crianças surdas. É de cada um. Também tem outros pais surdos que têm as estratégias totalmente diferentes com a minha, mas é a estratégia, a forma deles abordarem a alfabetização. Então é bom até que cada um tenha um jeito, porque a gente acaba fazendo trocas e melhorando, aprimorando essas estratégias. Outra coisa interessante também é a minha filha maior, né, a Fiorella, quando ela era um pouquinho maiorzinha, lá pelos 3 anos de idade dela, eu fiquei pensando, que escola que eu vou colocar? Vou colocar na escola regular, na inclusão, ou na escola de surdos? Fiquei nessa dualidade ali, o que eu faço? E aí todo mundo me dizia, bota na inclusiva, bota na escola inclusiva, porque ela vai ter uma melhor base no português. E eu ficava pensando, a escola inclusiva vai ajudar só o português? E ela só precisa do português? E a escola bilíngue não vai dar essa base, esse auxílio? Fiquei questionando, né? É a minha questão para vocês também, né? Então, o que é preciso? É preciso discutir o conceito de alfabetização, né? Qual viés que a gente está vendo aqui da alfabetização? Colocar na escola inclusiva porque vai ajudar na alfabetização no português, mas e se essa escola não está preparada? Se o professor não está preparado? Se não tem formação? Então, tem várias barreiras que podem acontecer. Essas escolas inclusivas, às vezes, colocam um profissional intérprete que não combina com as crianças surdas. Então, isso não são questões bem importantes para serem discutidas, tá? Da escola inclusiva, tá, pessoal? A escola bilíngue também precisa de diversas discussões. Metodologia, quais estratégias, quais os recursos que vão ser utilizados. E qual a diferença? É que a escola inclusiva, a primeira língua vai ser o português. E na escola bilíngue, a primeira língua vai ser a língua de sinais. Então, essa é a diferença das escolas, mas as duas precisam discutir estratégias, metodologias. Tem a primeira língua como português, também tem que discutir quais os tipos de recursos que vai utilizar, né? Então, é importante estar sempre debatendo, discutindo e melhorando. Eu vou ser sempre a favor da escola bilíngue. A Fiorella, ela estuda numa escola bilíngue. Ela estuda lá. Uma outra coisa que é importantíssimo, tá, pessoal? Essa questão da alfabetização, ela tá só na escola? Não, a alfabetização também tem que estar na família. A família faz parte desse processo também. Mas por que a família tem a ver com esse processo? Por quê? Porque a família é o momento de construção ali da criança. Na alfabetização, com livros de literatura. Às vezes a criança pergunta, mas o que é essa letra aqui embaixo da figura? O que é isso? O que é isso? É letra. Isso deve ser demonstrado dentro de casa. É letra E. É uma letrinha, letra A. Já tem que começar a fazer essa demonstração dentro de casa. Então, por isso a família. Eu vejo muitas famílias dizendo que a alfabetização é responsabilidade da escola. Não concordo. A base sempre vai ser a família, a escola vai estar sempre junto. Também uma outra coisa que eu gosto de falar e reforçar é isso. A escola bilíngue, o aluno está lá dentro 4 horas por dia. E em casa com a família, é as outras 20 horas que ele está. É muito mais tempo com a família, em casa. Então, e aí não vai fazer esse trabalho junto com a escola de alfabetizar? A escola entra com conteúdos, mas a família entra com alfabetização, com demonstrar as coisas. Então, não esperem somente pela escola, por favor. Então, para a alfabetização continuar a acontecer de fato, né, para mim é uma questão obrigatória que a família saiba a língua brasileira de sinais. A família tem que saber. Porque aí essa criança vai conseguir superar e adquirir, conseguir se alfabetizar.
Porque se não for assim, se a família não tiver o conhecimento da língua de sinais, a criança vai ter prejuízo, vai reprovar. Se tiver essa fluência, esse conhecimento, uma identidade, uma cultura, uma língua de sinais, eu vou conseguir melhorar e me alfabetizar, falando da criança surda. Se não tiver, isso vai ser um prejuízo. O tempo de escolarização vai se prolongar, vai ficar um pouco mais atrasado. Então, a família precisa ser fluente em língua de sinais, ter conhecimento e considerar o português como uma segunda língua também no ambiente da casa. Tem esses 3 tópicos, tá? Que eu vou abordar. Família, escola e família junto com o professor. É muito necessário essas trocas, tá? Parece como se fosse um ciclo, tá? Essas três bases. A escola fornece para o professor ensina o aluno, e a família vai fazendo essa devolução para a escola. Então, esse ciclo, né, de 3 bases é muito importante. É um papel fundamental. A família tem um papel fundamental na alfabetização. Se não tiver, se não adquirir, se não assumir esse papel, essa alfabetização vai ser tardia. Ok. Só para lembrar aqui, tá? Quando eu falava lá no começo sobre português, foram anos de luta da comunidade surda por acessibilidade, por direitos linguísticos, por diversas coisas que hoje a gente tem. Eu me lembro que na época que eu não tinha filha, que eu não tinha filhos, eu não tinha essa ligação, esse vínculo com a escola de surdos, com a educação de surdos. Aí quando eu fui ter minhas filhas, que eu encontrei aquela realidade, foi que eu comecei a me aprimorar, me aprofundar nisso, sobre conteúdos, currículos, isso sempre com a escola bilíngue, tá? E eu fico sempre pensando, refletindo sobre a questão do PNA, né, do Plano Nacional de Alfabetização. Então, existe esse plano e nele não fala nada sobre como alfabetizar crianças surdas. Esse ano não, ano passado, desculpa, teve uma reunião, né, com uma comissão que estava organizando esse documento e nada foi acrescentado sobre crianças surdas. Tinham pessoas representando a educação de surdos, mas não foi colocado nada no documento. E isso está acontecendo agora, vejam bem. Isso está começando agora, no ano de 2020. Por que a alfabetização ainda não tem um documento que aborde as crianças surdas? Nós estamos em 2020 e isso ainda não é colocado. Pesquisas, artigos, teses, dissertações, tem várias. Mas um documento oficial que embase todo o resto, não tem educação de surdos. Aí eu fico pensando, em pleno 2020, a gente está discutindo isso, quando é que isso vai se oficializar? Quando é que isso vai vir a acontecer, né? Então, a minha conclusão agora é que ainda tem muita dúvida. Todo mundo tem muita dúvida ainda. Quais estratégias, quais a idade correta, alfabetização para crianças surdas que sabem língua de sinais, alfabetização para crianças surdas que não sabem língua de sinais, quais as estratégias usar nessas realidades diferentes. Então, tem muita dúvida nesse âmbito da educação de surdos. Então, seria necessário reunir pessoas, criar um grupo para discutir mais profundamente sobre essa temática. Então, vocês sabem, né, que 95% dos alunos surdos não usam língua de sinais até chegar à escola. Eles encontram a língua brasileira de sinais quando chegam à escola. Então, vejam, 95% não tem conhecimento da língua, não tem fluência, e aí quando ingressam na escola, já tem que começar a alfabetização, não tem aquela língua. Já começa o prejuízo. Esses alunos já entram para a escola prejudicados. O desenvolvimento, o neurológico,
Os professores acabam trabalhando, tendo um trabalho redobrado, porque precisam ensinar a língua de sinais, de certa forma, e alfabetizar ao mesmo tempo, mas a alfabetização acaba ficando de lado, porque essa criança tem que adquirir a Libras primeiramente, para ter conhecimento de mundo como primeira língua. Então, isso acaba levando mais adiante, acaba ficando mais tardio. Então, depende de cada aluno surdo também. Cada um tem o seu processo de individual. Eu, Franciele, acredito que essa diversidade dos alunos, a diferença de realidade de cada aluno é diferente. E aí eu volto a falar da família. A família é extremamente importante. Dentro de casa é necessário ter estímulo. Se esse aluno tiver estímulo dentro de casa, tiver uma base familiar boa, ele vai superar e ele vai avançar super rápido. Só que depende da história, da vivência de cada um, né? Então, agora eu vou falar sobre alfabetização, sempre relacionada com a Fiorella, a partir de agora. Na verdade, a minha prática e a minha experiência são diferentes, porque eu recebo muitas críticas. Mas por que eu recebo essas críticas? Porque eu não tenho orientação, eu não tenho um manual de instruções para me acompanhar. Então eu acabo criando estratégias dentro de casa para abordar a alfabetização. Então eu estou criando praticamente um manual para mim. Por exemplo, o PNA lá, né, o Plano Nacional da Alfabetização, não tem nada que fale sobre crianças surdas. E aí eu fico nesse movimento de procurar respostas. Então, por que eu recebo essas críticas, né? Ah, mas a Fiorella tá escrevendo muito cedo. Ah, é a fase errada, tu tá ensinando na fase errada. Ah, tu não tem que ensinar português, quem tem que ensinar é a escola. Fran, tu precisa primeiro regrar as letras para depois o português. Então eu recebo críticas de todas as formas. Algumas eu aceito as críticas, tá? E aí eu fico pensando, refletindo, de repente, será que eu posso melhorar? Mas eu fico pensando, se eu não fizer, eu tenho que tentar, eu tenho que também proporcionar estratégias para ela. Eu vou ficar esperando alguém me dar essa resposta ou fazer por mim? Não tem como eu fazer isso, não posso ficar esperando. Eu preciso fazer uma prática. Se eu perceber que eu estou errando, eu tenho como consertar. Até eu conseguir, até eu achar uma forma adequada. Eu não posso ficar esperando, empurrando com a barriga até a Fiorella ficar grande, né, com mais idade, e aí depois ter que consertar. A primeira coisa para mim que é mais importante é fluência em língua de sinais. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Por que tem que saber língua de sinais primeiro? A Fiorella tinha mais ou menos uns 4 anos, menos de 4 anos. E ela ama comer uva. Ela tem paixões, comer uva, suco de uva, picolé de uva, ela ama essas coisas com uva. E aí ela me perguntou, esse é o sinal de uva? Eu disse, sim, minha filha, esse é o sinal de uva. É uva. E aí eu fiz UVA. E a Fiorella ficou me olhando, tá? Aquilo passou, uva, UVA, ela não se interessou. Porque eu estava respeitando o tempo dela, mas eu dei a informação, né? E aí, de novo, ela me disse, eu quero suco de uva. Eu, uva. E fiz UVA. Peguei a caixinha, mostrei a uva. Olha aqui, ó, diz UVA. E ela não despertou o interesse. Tudo bem. E aí, então, nós fomos passear e compramos um picolé. Ela estava procurando, sabe aqueles freezer que tem, né? Que abre, que corre o vidro ali no meu colo, e procurando, até que ela achou o picolé de uva, o de uva, só que ela achou pela palavra. Ela, esse, uva. Aí ela olhou para mim e disse assim, esse, mamãe, UVA. Ela fez a sinalização com letras, ela fez a datilologia. E eu disse, minha filha, isso é uva, fazendo o sinal. E aí, qual foi a minha conclusão dessa situação? Que ela já sabia o sinal,
Já sabia as imagens ali, que são ovinhas, que dá para comer, que dá para fazer suco, que dá para fazer picolé. E aí, quando ela concluiu essas 3 informações sobre a uva, ela linkou com as letras. Aí eu fiquei pensando, se ela não tivesse a língua de sinais, se ela não tivesse os sinais, o conhecimento de toda daquela temática, como é que ela ia ir direto para as letrinhas? UVA, não ia ter como ela explorar isso mentalmente e descobrir o que é a uva, o que significa aqueles movimentos dos dedos da mamãe. Então, foi ali que ela fez o link. Então, porque ela já tinha o conhecimento na língua de sinais. Ela já tinha o abstrato ali para ter o concreto depois, a figura, a imagem e o sinal para depois as letrinhas. Foi uma situação bem interessante. Teve um outro momento também que eu disse assim, Fiorella, esse aqui é o teu nome. Fiorella. E aí ela começou só no Fiore, tá? Eu comecei só com o Fiore. Fiore, teu nome é Fiore. Aí depois eu acrescentei o LLA. Depois eu fazia todo junto, Fiorella. Olha, tem A igual da uva, que tem A, Fiorella. Olha, A nas duas. Comecei fazendo essas estratégias. E aí, cada vez eu concluía mais que tendo a língua de sinais, é porque ela tem a língua de sinais que, de fato, ela consegue fazer a aquisição do português. Eu vou explicar um pouco, explanar aqui sobre a questão de algumas etapas da construção da alfabetização. O que é importante entender? É que a alfabetização tem 2 formas, tá, pessoal? Eu acredito, tá? Isso é uma visão minha, Franciele, que tem 2 formas. E por que eu acredito nisso? Por uma questão de experiência própria. Eu acredito, primeiramente, na alfabetização de crianças surdas com língua de sinais e conhecimento de mundo, que começam ali com os desenhos, imagens. Alguns momentos eu uso o recurso da escrita de sinais, que é o SW. E desperta o interesse, SW, porque o SW é a escrita do sinal. Então, é um sinal. É uma forma de construção, tá? De leitura, para leitura, com SW. Ah, essa palavra tem sinal, essa palavra tem sinal e tem um significado. E aí, para começar a ler, se eu for fazer só língua de sinais direto, como é que eu vou fazer esse registro para depois ler? Então, por isso é importante abordar a língua de sinais. Isso é a estratégia da leitura, tá, pessoal? Isso agora eu vou falar sobre 0 a 1 aninho ali. Muito importante a contação de histórias, é muito importante. Precisa ser histórias curtinhas, que não levem muito tempo, coisas simples, bem simples mesmo, básicas. Por exemplo, o peixe se perdeu no caminho e o pato ajudou a encontrar. Essa questão visual de um ficar olhando para o outro, do pato, do buscou, do achou. Outra coisa de extrema importância também é o brincar, com bastante cor, muitas cores, variedade. A minha experiência com a Fiorella e com a Florence também agora, que elas conseguem se expor, se expressar, porque elas têm essa brincadeira, elas acabam internalizando a brincadeira, é uma coisa gostosa, se apropriam dos sinais, da língua de sinais, do conhecimento ali, porque está brincando. Né? E quando a gente brinca, a gente consegue se expressar, e com cores. E eu digo isso aqui, o que é? Qual o sinal? Eu mostro, qual o sinal? E aí elas já me dão o sinal, porque estão brincando. Por exemplo, a mais nova, que é a Florência, ela quer o pato. Pato amarelo, pato amarelo, pato amarelo. Eu fico dizendo para ela que o pato é amarelo. Aí um dia ela me disse assim, mamãe, fez o sinal ali, né, do jeitinho dela, o pato, pato, pato. E aí por que ela se expressou? Porque aquilo é um brinquedo, né? E aí,
se comunicou comigo, porque é delicioso, é um momento prazeroso que eu proporciono para elas. Na brincadeira, eu dou as informações necessárias. Para narrativas, narração de histórias, segundo é brincadeiras e terceiro é os livros. O que eu percebo? Que não adianta oferecer livros de literatura mais avançados, tipo a Rapunzel. Não, tem que ser livro de acordo com a idade, que tenha uma imagem na folhinha, uma imagem por folha, tanto na frente quanto no verso. E aí tu fica ali no pato, o barco, o mar, a água. Tá, voltou. Voltou, desculpa, pessoal. Isso, o bato, o parco, o mar, uma figura, né? No caso, um sinal por folha. Isso na etapa de 0 a 1 aninho, tá, pessoal? O que é também extremamente importante é o posicionamento do bebê com quem está fazendo essa narrativa. Vai sentar de frente, do lado, de costas. Porque nessa idade, nessa faixa etária, até os 7, 8 meses, o bebê ainda não senta, né? Então tem que ver como é que vai posicionar. Então, pegar o carrinho, colocar em frente, fazer o contato olho a olho, sinalizar bem de pertinho. Também pode ser agachado, de joelhos, mas sempre manter o contato visual. Eu às vezes eu me lembro que com a Fiorella, às vezes eu falhava, não conseguia até ajeitar uma posição mais adequada, que combinasse com aquele momento. Não é porque bebê que eu não vou tentar, mas é que tem que achar a posição certa. Tem que estar pertinho, tem que estar olho a olho, porque o bebê não enxerga direito a distância. Então tem que ter todas essas preocupações para fazer a narrativa da história. Então, quando o bebê já está sentando, já consegue sentar na fase da alimentação ali, que começa a introdução alimentar, 7, 6 meses, aí já consegue sentar na cadeirinha, aí já dá para sentar, aí já muda a posição. Ela fica de frente para o livro e eu também. Eu vou narrando com a língua de sinais em frente a ela. Também a questão importante é o ambiente. Tem que deixar bastante livro à disposição para que a criança escolha qual que ela quer. Ah, eu quero esse aqui, eu gosto desse. Tem que deixar em todas as peças da casa, em todos os ambientes. Tem livro no banheiro, na sala, no quarto. Então, no momento que elas querem, elas me alcançam e eu faço essa contação. Porque o livro, sim, ajuda muito na alfabetização e principalmente no se expor em língua de sinais, na comunicação como um todo. Ajuda bastante. Agora eu vou passar para a fase do 1 a 2, 3 aninhos, por ali, vou falar sobre essa faixa etária. Que começa a questão visual, com questões de imagens. Tem vídeos aqui no Diário da Fiorella. Eu viajei, por alguma eventualidade, eu tive que viajar. E o Fabiano estava tentando explicar para a Fiorella, para que ela entendesse por que eu não estava em casa, como que eu fiquei vários dias fora de casa. E ela chorava, pedia pela mamãe, mamãe, mamãe. E aí o Fabiano, o que ele pensou? Ele fez um cartaz, uma cartolina, né? Pegou uma cartolina e aí ele desenhou como se fosse um trem e os dias que faltavam para mim voltar para casa. E também colocou minha foto. No caso, o transporte ali era eu. E tinha a palavra mamãe. Aí a Fiorella ficava olhando para mim, mamãe? O que é essa palavra aqui, Fabiana? Ah, mamãe. Olha aqui, ó. Essa palavra e é a mamãe. E mostrava a foto da mamãe. Ela ficava meio desconfiada, né? Mas tá, tudo bem. Tava começando a questão dos apontamentos.
de 1 a 2 anos ali. Então, essa questão da imagem com uma palavrinha ali só para ver que existe, não para ter o significado do português, mas sim para saber que existe uma outra língua, que é a língua escrita do português. Então, acho que agora, até 3 anos por aí, começando a entender que existem letras. Ah, tem letra. Por exemplo, o pé, tá? O pé. Foi a primeira datilologia da Fiorella, foi o pé. Foi a palavra pé. E foi ali, por 3 anos, por aí que ela começou. Ela tinha um pouquinho, mais de 3 anos. Que ela começou a fazer a datilologia. Não é escrita, tá, pessoal? Ela fez a datilologia em língua de sinais, PE. Aí ela percebeu, isso é letra. Pé, olha o pé. Aí eu peguei um papel, um EVA que tinha, que era um formato de pé. Tipo, isso aqui é um pé. PE, é pé. Ah, mas isso tem a ver. Então, isso é todo um processo, né? E aí eu ficava tentando achar uma forma de mostrar para ela que aquela datilologia, língua de sinais, tinha um português e também tinha uma imagem, que era o pé. Também ali naquela fase dos 3 anos, começou a apontar e querer saber o que eram aquelas letras, né? Eu fiquei pensando, eu vou ensinar vogal? Peguei EVA das letras vogais, não despertou o interesse, foi passando. Depois, a Fiorella pegou, né, uma letra, eu tenho um cesto com várias letras de EVA, né, ali dentro, e ela pegou uma letra, aquela letra O, pegou e me disse, ó, ó. Aí eu fiquei pensando, como que ela descobriu que é ó? Aí ela pegou o L. Aí ela me mostrou, é L. E fez, é L. Eu disse, Eu fiquei instigada com aquilo, porque como que ela sabia que L era L e O era O? Aí o que eu percebi? Aí eu percebi que entrava a questão das letras icônicas, né? A questão da iconicidade das letras. Então ela estava pronto. Era o formato da letra. A letra L esse formato, C esse formato, o V esse formato, a letra M e a N. Então ela adquiriu muito rápido essa questão da iconicidade. Mas as outras letras ela teve dificuldade, claro. Mas esses icônicos foi muito, muito tranquilo para ela. Mas no momento nem veio na minha cabeça. Mas fazia parte daquela prática que eu já estava trabalhando com ela antes. Por exemplo, a E, I, O, U, olha, não é icônico. Por isso que não despertou o interesse também. E aí fomos nessa linha e ela foi adquirindo conhecimento. Outra coisa, agora outra fase, tá? Dos 3 aos 4 anos, por ali, que ela começou a querer saber as palavras. E aí disse, eu vou começar a dizer para ela as palavras, vou ensinar, não vou ensinar. Eu fiquei muito dividida nesse momento, porque não tem, de fato, esse manual, né, de como ensinar. Outra coisa bem importante que eu quero falar com vocês. Eu sei que a alfabetização tem uma fase ali, uma faixa etária correta, que é a partir dos 6 anos, ali no primeiro ano, né, do ensino fundamental, a partir do primeiro ano, ou no pré, começa as vogais, mas no primeiro ano é que é de fato a alfabetização, conhecer as formas, as letras, até 8 anos por ali. Eu estudei sobre isso, né, sobre alfabetização, então por isso que eu digo para vocês. Mas entra a questão da primeira língua e da segunda língua. Então, o surdo ele vai se constituir com 2 línguas. Aí eu fico pensando, eu tento não atrasar o português da minha filha. Eu quero explorar todas as metodologias até encontrar a mais correta. Eu não quero que as crianças surdas tenham um trauma de chegar lá na idade de aquisição do português e se perceber atrasado, não gostar de ler, não gostar do português. Eu tento estratégias para que ela tenha prazer em aprender a língua portuguesa.
E também, ao mesmo tempo, a Fiorella começou a apontar, que a Fiorella começou a apontar as letras ali, eu comecei a mostrar alguns textinhos e ela aceitou. Outra coisa também, né, pessoal, de tudo que eu tô falando aqui que é de extrema importância. Esse ensino do português com letras tem que ser palavras curtas, 3 letrinhas, por exemplo, pé, pão, água, gato, tem que ser palavrinhas curtas. Mas essas palavras têm que fazer parte do contexto diário, do cotidiano. Tem que ensinar palavrinhas que fazem parte da vida dessa criança. Não adianta ensinar palavras que ela não tem conhecimento do objeto ou da forma de fato. E por que eu falo isso diariamente? Porque tem algumas escolas que trabalham o vocabulário e esses vocabulários já são passados, não faz parte da realidade dessa criança dentro de casa. Então não vai ter significado, ela não vai internalizar isso. Então por isso que eu digo que tem que ser, os conteúdos têm que fazer parte também do cotidiano dessa criança, para conseguir compreender. Se não fizer parte da realidade dela, da vivência, não vai ter efetividade, não vai funcionar. Eu brinco bastante com as meninas dentro de casa, a Fiorella ama, é sobre fazer um cafezinho, um chazinho. Vamos fazer a nossa hora do chá, vamos tomar um chá. Ela ama. Aí eu disse, Fiorella, pra gente tomar um chá, a gente precisa de um cardápio. Ela diz, nossa, é verdade, mamãe. Então ela pegou um quadro e aí ela escreveu, qual o nome disso aqui? Eu disse pra ela, chá. Ah, e esse aqui, café. E ela foi colocando no quadro e foi o nosso cardápio. Mas no outro dia ela já não lembra mais das palavras. Ela já esqueceu todas. E por que isso, pessoal? Porque é a segunda língua dela, o português escrito. E a gente, às vezes acontece da gente repetir tipo 10, 15, 20 vezes até que ela consiga fazer a internalização dessa palavra. Não é uma mágica, não é de uma hora para outra que eu dou a palavra para ela, ela já adquire, já internaliza, já. Não. Tem que fazer uma repetição. E agora eu entendo por que tem muitos surdos que estão traumatizados com o português. Porque tinha essa coisa da repetição, não tinha significado. Era apenas decorar uma palavra. Então aquilo ficava pesado, ficava chato, não ficava legal. Por isso, o trauma hoje em dia de muitos surdos no português. E a Fiorella, eu percebo com a minha prática, tem que repetir sim. Mas como repetir, né? De uma forma saudável? Brincando. Vamos ver o livrinho aqui, traz o cardápio. Então tem que ser bem flexível, tem que ser de forma leve. Eu brinco muito, brincava muito, né? E se eu convido e ela não quer, eu espero, eu não fico insistindo. Vamos brincar disso. Não, não quer. É sempre uma negociação que existe comigo, com a Fiorella. Se uma quer, a outra não quer, a gente espera o tempo da outra. Agora que ela tá com 5 anos, né, que é a fase de agora, eu ficava imaginando, nossa, faz 1 ano já. Faz 1 ano já que eu falei bastante em diversos aspectos que eu estou tentando consertar. Por exemplo, eu fui lá e tentei as vogais. Não funcionou. Aí a Fiorella funcionou o quê? Ela me mostrou que funcionava com ela as letras icônicas. Que ela me dava o sinal do L, do C, do O. Então ela me mostrou, né? E aí ela me mostrou, vamos arrumar aqui, vamos melhorar aqui. E agora que ela tem 5 anos, eu procuro sempre brincar dentro de casa, por exemplo, com o pão, tá? Geraldo, sabe o que é pão? Qual o nome? Aí ela faz pra mim a datilologia. P-A-O. E tu sabe se trocar uma letra dessa palavra tem outro significado? Se eu tirar o P e colocar o M? Aí a Fiorella,
Fica o A e o O, e aí só troca uma letra, muda o significado. Sim, minha filha, muda o pão para mão. E ela fica pensando, é que nem o cachorro, que nem o cão. Tira o C, troca ali, e aí, em um momento curto, ela aprendeu 3 palavras. Mas hoje eu ensinei essas 3 palavras e amanhã ela continua sabendo? Não, amanhã ela já esqueceu. Ela não conseguiu internalizar ainda. Aí eu pergunto, filho, tu lembra das palavras de ontem? Ela diz, ah, mãe, esqueci. A gente lembra, ó, o pão. Aí ela, ah, o cão. Ela aí já me dá outra variação. Ah, e tem a do M também, que é mão. Então a gente vai sempre complementando na repetição, mas de uma forma leve. Se hoje eu perguntar para ela, ela já sabe as 3 palavras. Mas é preciso ter bastante paciência e ir repetindo, e perguntando. Ontem eu estava ensinando para ela sobre gato, a palavra gato, pato e rato. Essas 3. Porque gato ela já sabe, tá? A palavra gato ela já sabe. Aí ontem ela tinha na aula dela online, ela tinha a história do patinho feio. Aí eu perguntei para ela, ó, pato, tem ligação com a outra palavra gato. Mas aí ela perguntou qual a letra, mãe? Eu disse P, pato. Tiro o G, coloco o P. Então eu fui aproveitando, ó, o gato, pato, aí tá, e já acrescentei o rato do R. Fui fazendo essas estratégias com ela ontem. E aí despertou o interesse dela, ela gostou. Ela, ah, que interessante. Também é interessante fazer um glossário, né? Não é um glossário de conceitos. Mas a minha estratégia hoje é, por exemplo, pego 5 palavrinhas, né, de coisas que eu uso, que fazem parte do nosso cotidiano e fico perguntando para ela. O que é isso? Qual o sinal? O que é isso? Qual o sinal? Faz a datilologia. Ela olha essas coisas e amanhã ela já me dá a resposta de 2, por exemplo, dessas 5. E aí fica faltando 3, mas ela já me deu a resposta de 2. E aí o que eu fiz? Eu tirei essas 2 e continuei tentando as outras 3 que ela não tinha conseguido. E coloquei 2 palavras novas. E continuei com 5. Ela conseguiu aquelas outras 3, eu tirei, mantive as 2 e acrescentei mais 3. E assim eu venho fazendo. E por que eu tô falando isso para vocês, né? É porque a escola tem dado muito conteúdo diariamente, todos os dias tem muito conteúdo. Vai passando, vai passando, vai passando, português, matemática, estudo da linguagem. Cada professora tem que ensinar seu conteúdo e aquilo vai passando, vai passando. É difícil para a Fiorella internalizar tudo, né? Então, o que eu preciso perceber nela? O que está com mais dificuldades? E aí eu entro com essa questão da repetição para ajudar ela a internalizar, a entender. Tem que ter muita paciência, pessoal. Às vezes ela me diz, ai, não quero mais, mãe, não quero mais. Eu digo, tá bem, minha filha, ok. Tem outros dias que eu tento dentro do banho, eu digo, e aí, o nome disso aqui? Ai, ela, ai, mão. Digo, isso, e o nome do pé? Isso. Em vários momentos eu vou sempre fazendo questionamentos, quando a gente está conversando, mas precisa ter muita paciência. Às vezes eu esqueço de perguntar, às vezes ela não quer falar do português. Eu já estou passando um pouco da hora aqui, é porque é muita informação. Eu estou falando bastante aqui com vocês. É porque é um assunto bem novo para mim. Eu não tenho esse manual, como eu falei para vocês. Eu vou tentando, eu vou criando estratégias. E até semana que vem eu até criei um grupo no Facebook fechado de famílias surdas, de pais surdos com filhos surdos, para a gente discutir essas estratégias de ensino. E aí tem diversas experiências dessas famílias. Outra informação que eu queria passar para vocês também. Me dizem, não pode forçar, não pode forçar. Eu também acredito que não pode forçar. Mas precisa sim criar estratégias para que essa criança, minha filha no caso, queira gostar do português.
superar esses traumas das histórias antigas dos surdos que não gostam do português. Então a discussão é essa, é criar estratégias de como ensinar esse português e não causar trauma para essas crianças, porque é possível. Ai, tem muitas perguntas. Eu preciso encerrar. Eu vou abrir para perguntas aqui, tá, pessoal? Só vou ligar a luz aqui rapidinho, pessoal. Oi? A Fiorella tá brincando, pessoal. Tá brincando lá na rua com a minha família. Eu tô no momento da live aqui, porque se ela tá aqui, ela atrapalha bastante. Complica as coisas. Ó, a Florence está aqui, vou mostrar para vocês. Ó, o papai, cadê? Cadê a Maíra? Então, desculpa, pessoal. É a primeira vez que eu faço a live no Diário da Fiorella. E o Fabiano passou a informação agora, que não é hoje que eu abro para perguntas, que é uma live que ele vai proporcionar para depois todas as perguntas e respostas. Então, eu vou aguentar, vou fazer esse esforço. Mas, por favor, guardem os questionamentos de vocês, as dúvidas. E aí, quando tiver a live para a gente poder fazer perguntas e respostas, vocês entrem e participem, por favor. Eu queria evitar também que ficasse uma coisa cansativa, mas guardem para vocês os questionamentos para participar dessa próxima live, para a gente tentar responder todas. Eu e o Fabiano, nós vamos sentar aqui e vamos tentar responder todas para vocês, tá? Eu vou abrir aqui os comentários para ir salvando algumas coisas também. Vocês gostaram? Gostaram da temática? Tava bom? Ah, estão agradecendo o chimarrão. Então, para lembrar vocês, tá, pessoal, que tudo que eu falei aqui sobre alfabetização é tudo de acordo com a minha vivência, com a minha experiência e com o que eu busquei, né, sobre esse assunto, e eu queria dividir com vocês, porque de fato não tem esse manual pronto. Então, o meu manual é o meu jeito de fazer, de como funciona, de estar sempre buscando estratégias, de estar me desafiando. E é um tema novo, realmente. Precisa ser bastante discutido. Também um assunto que dá para discutir bastante é a educação infantil, como que funciona a creche para crianças surdas, bebês surdos, quais os recursos, quais as estratégias. Também é um assunto bem bom de ficar discutindo. Gostaram? Gostaram, então? Então, a gente vai ter que finalizar. Agradeço a todos que tiveram presente. Tem 210 pessoas aqui. Agradecer a Maíra, a intérprete. Também a Crisiane, que está no apoio ali no fone com a Maíra. E essa nossa equipe é ótima. Muito obrigada. Beijos para vocês todos. Tchau, tchau.